Vamos continuar analisando o nosso livro, Teoria dos Elementos Coreográficos da Dança de Salão e Social no Brasil. Primeira teoria, né, como eu já falei no primeiro vídeo. Tem um vídeo anterior a esse que nós já analisamos os primeiros capítulos desse livro. A gente está fazendo uma demonstração bem objetiva, paginando aqui em cima o conteúdo do livro, só para a gente ter uma ideia do que esse livro contempla, né? Já analisamos do capítulo 1 ao capítulo 4. Capítulo 5, ele começa tratando de individualidades. Muito embora a gente esteja falando de danças a dois, dança de casal, dança de parceiros, é fundamental, é imprescindível o professor e o estudante conhecerem individualidades, principalmente as individualidades biológicas. Conhecer o próprio corpo, né? Conhecer os seus potenciais. O que são as qualidades biológicas? São as valências físicas. Todos nós nascemos com determinadas quantidades. A ciência já catalogou algumas dúzias, né, de valências físicas. Vou falar aqui, e o livro também fala de uma forma bem objetiva, das principais que são utilizadas, que aparecem mais na nossa prática, né, na nossa dinâmica de danças a dois. Ritmo, equilíbrio, força, agilidade, velocidade cíclica, velocidade segmentar, flexibilidade. Existem várias que a gente usa. Aqui no livro a gente discrimina essas qualidades físicas. E o que é importante a gente saber, essas qualidades, essas individualidades biológicas, né? Elas são todas treináveis. Todos nós, como eu disse, nascemos com as mesmas qualidades, mas alguns indivíduos nascem com essas qualidades mais disponíveis, dependendo da sua herança genética. Para a gente ter uma ideia, a ciência já catalogou a qualidade rítmica. Numa amostra de indivíduos, ela considera que 5% desses indivíduos são rítmicos. Isso quer dizer o seguinte, que eles têm muita facilidade de perceber uma música e transformar o que ele percebe da música em movimento, ou batucando, ou mesmo dançando. Essas pessoas são rítmicas, porque elas já receberam essa herança genética. Antepassados tiveram mais contato com o ritmo, né? 5%. Então, nós temos mais 5%, que a ciência diz, que são pessoas arrítmicas. São pessoas que têm dificuldade, ao contrário dos rítmicos, têm dificuldade em perceber a música e transformar isso em movimento. Aí é uma questão mais patológica, comportamental, física também. São distúrbios que podem ser tratados naturalmente. Então, nós temos 5% e mais 5%, 10%. Os outros 90%, a ciência chama de não arrítmicos. São pessoas, é a grande maioria, são pessoas que alguns têm alguma dificuldade no início só, pontualmente, em sincronizar o movimento com o ritmo, muito eventualmente uma fuga, né, que a gente chama. Mas isso em função de desvio de atenção, de vergonha, autocrítica. Isso tudo some com o tempo. Então, essas pessoas, esses 90%, eles podem treinar e se transformar em pessoas rítmicas. E mesmo os arrítmicos também têm uma grande chance de, com um bom treinamento diferenciado, personalizado, alcançar um padrão não arrítmico, né? Normal. Porque a gente está falando de lei de uso e desuso. A natureza ela é muito sábia no que diz respeito à adaptação e especialização. Ela permite que nós treinemos nossas qualidades e alcancemos, né, níveis potenciais melhores. Então, aqui o livro fala, como eu disse, de ritmo, equilíbrio importante, uma qualidade física muito importante, tanto quanto o ritmo. Equilíbrio dinâmico, equilíbrio estático, equilíbrio recuperado. O livro fala sobre o que é. Fala sobre sporing, né, a técnica de giro. Então, aqui paginando, a gente vai vendo esses aspectos, falando sobre bouncing, que é bem legal. O que é bouncing, né? Tem vídeos na internet, os cachorrinhos e os cavalos fazendo a cracatua, né, escutando rock, balançando. Aquilo é bouncing. Aquilo ali é muito legal de entender a nossa natureza. Todo mundo tem o bouncing. Enfim, então a qualidade física, o livro discrimina uma por uma. Fala da coordenação motora, fala de consciência corporal, enfim, de eixos. E aqui, muito importante, a pisada. A forma que nós pisamos. Tanto uma descrição anatômica, quais são as partes da planta do pé, e mesmo lateralmente ao pé, os bordos do pé que a gente usa na anatomia,
e biomecanicamente como que a gente usa, né? O livro fala um pouco disso, importantíssimo a gente saber pisar dançando. Aí vem o capítulo de aprendizagem, muito importante, professor, nossa, como é importante a gente conhecer o processo cognitivo, o processo de assimilação, retenção e consolidação do conhecimento do aprendizado. Isso é muito importante a gente entender como funciona a memória imediata, a memória de curto prazo, a memória de longo prazo e, principalmente, memória de praxia ou memória de procedimento. É a memória que nós dançarinos, que já temos muita experiência, é aquela que funciona mais. Qualquer área do conhecimento humano, do saber, do tecnicismo, piloto de avião, motorista de táxi, pessoas que usam, fazem muito a mesma coisa, desenvolvem uma coisa chamada memória de praxia, né? O nosso cérebro é muito esperto, né? Ele já cria ali uns facilitadores para não ficar gastando pensamento, né? Então o livro explica muito sobre isso. E aí vem essa parte de conteúdo essencial. As teorias internacionais, o mundo acadêmico da dança internacional, departamentos de dança de universidades norte-americanas, instituições, elas já dividem o que são conteúdos essenciais, que são os fundamentos, é o conhecimento, é para sempre. E o que é o conteúdo conjuntivo, que são as informações, aquilo que a gente tem alguma possibilidade de perder. Então, você separando, entendendo como funcionam os sílabos, nos Estados Unidos quer dizer conteúdo programático. Então, toda dança tem um sílabus, que é essa ordem em progressão pedagógica, como tudo é ensinado. Você entendendo o que é o conteúdo essencial, entendendo que no conteúdo essencial está contido teoria musical, as métricas rítmicas, o fluxo semântico, campo semântico, conectividade, técnica do casal, técnica individual, conceito de lote, né, de localização, orientação em tempo e espaço. Isso tudo está contido no conteúdo essencial, aqui eu vou descrevendo, o que é um coreograma, que é um mind map, né, um mapa mental, muito importante de se entender, de se compreender isso tudo. O que é o fluxo semântico, que é a cinemática, né, de um movimento. O livro descreve isso, e aqui a gente fala o conteúdo conjuntivo, como eu disse, que já é o DNA do dançarino, é o repertório dele, é o fraseado, é a rotina, é o brand, né, que é a marca dele, é a capacidade de improvisação que ele tem, é a segmentação, quando ele escolhe determinado ritmo e vai trabalhar mais aquilo, até abandona outros, né? Isso é o conteúdo conjuntivo, o livro fala sobre isso, explica, fala sobre heurística. Heurística cerebral é muito legal, aqui o livro fala, mas para resumir, é a forma que o nosso cérebro trabalha de forma a economizar energia, procurar atalhos rápidos, isso na pista de dança é fundamental. E aí vem o capítulo de musicalidade. É muito importante para a gente entender musicalidade, como eu já falei no vídeo anterior, entender que existe teoria musical, de respeito aos músicos, como os músicos interpretam a música, existe a teoria coreográfica, como nós dançaríamos, percebemos e aplicamos elementos do movimento naquela música. São teorias diferentes. Possuem os mesmos elementos, como eu estou demonstrando aqui, melodia, ritmo, harmonia, a notação, né, como tem na teoria musical, de respeito aos músicos, né, a construção das métricas, o bloco musical de 32 tempos, e a teoria coreográfica, que usa os mesmos elementos, mas você vai perceber pelos desenhos, pelos diagramas, que a aplicação é diferente. A nossa aplicação no movimento é diferente. Aqui a gente fala de alguns tipos de contagem, nuances melódicos. Quem é zuqueiro já deve ter percebido que tem determinada corrente metodológica de zuqueiros que contam a base 1, E2, E3, E4, que não é uma forma correta de se contar, né? Base se conta em numeral sequencial, de 1 a 8, como todas as danças. Então, isso pode parecer que está errado, mas matematicamente está certo. Chama-se groove count, esse tipo de contagem. É um método que coreógrafos usam para dar destaque. 1, E2, E3. Funciona bem em montagens coreográficas. Em fundamentação é um erro, tá? Que você confunde o aluno, você transforma uma base em 16 movimentos. E um looping de uma base de qualquer dança tem 8 posições, 8 movimentos. Então,
Isso tudo está explicado no livro, né? Latência de uma oitava, né? É muito legal você entender a intensidade de... Latência é algo que vai e volta, né? Então, você entender as intensidades de latência. Depois vou entrar em técnica individual, vou gravar um outro vídeo, o exemplo que eu fiz anteriormente, para não ficar muito grande, e discriminando. Técnica individual é muito legal da gente se conhecer, né? Exemplo da individualidade. Agora a gente vai falar da técnica de dança individual. Bom, esse livro ele está disponível na Amazon e na Wiclap. Os endereços, os acessos estão aqui na descrição, né, para e-book e para o livro impresso. Esse livro é muito importante para ajudar na capacitação e aperfeiçoamento de profissionais, de praticantes recreativos, de artistas. Vamos então para o próximo vídeo.